Quem está preparado para viver um tempo e 7 semanas de profunda renovação na tua vida? Quem quer viver isso em nome de Jesus? Não é simplesmente um tema, para você entender a importância dessa campanha que nós estamos iniciando hoje. Você vai saber que a campanha das 7 semanas, desmascarando o inimigo, desmascarando o inferno, você lembra? Foi uma grande bênção, mas Deus tocou no coração do apóstolo de uma forma muito chocante, e ele disse: nós vamos dar por encerrada a campanha do desmascarando o inferno, e nós vamos iniciar a campanha da renovação. A primeira renovação que Deus está fazendo hoje na nossa vida é a renovação das nossas forças. Amém, querido? Nós precisamos dessa força. É a renovação da força. Mas nos domingos, subsequentes, nós teremos temas que vão ser trabalhados internamente. O próximo, se não me engano, é a renovação da fé. Se prepara para viver em nome de Jesus, em novos patamares, em novas dimensões. Você crê nisso? Em nome de Jesus? Olha, vamos ficar de pé em reverência à palavra de Deus. Em Isaías capítulo 40, versículo 28 ao 31, está escrito: será que você não sabe, nem ouviu, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? A sabedoria dele é insondável. Ele fortalece o cansado, multiplica a força daquele que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam. Os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobe com asas como águias, correm e não se cansam, e caminham e não se fatigam. Glória a Deus, queridos, em nome de Jesus. Senhor, eu quero te louvar, te agradecer, porque sempre haverá palavra no teu altar. E a palavra que o Senhor nos traz, iniciando essa campanha, Ele vai diretamente, Senhor, essa palavra, as sementes que estão traduzidas nela, vai diretamente, Pai, para aqueles que estão vivendo nos dias de hoje, Pai, um cansaço exacerbado, algo que nós não sabemos explicar, mas que o Teu Santo Espírito nos revela. Que o ambiente espiritual de resistência, o ambiente espiritual de impossibilidades, Senhor, está sendo vencido, Pai, pela força, pela renovação que o Senhor tem para cada um de nós. Pai, o nosso coração é Teu. Por isso, Senhor, faz agora a grande transformação de tudo aquilo que representava estafa, cansaço, Senhor, sendo convertido em poder de realização, de força, Senhor, de ter como a águia essa capacidade de ser renovado em Ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Antes de entrar, pode sentar, queridos, em nome de Jesus. Eu posso fazer um convite? Todos que estão da metade para o final da igreja, vamos aproximar um pouco mais, só para a gente estar mais perto, não ficar, amém, com esse hiato. O chocante é que
acaba um olhando para o outro, falar, será que o bispo pediu sério mesmo? Não, é verdade, o que eu peço é sincero, é sério. Então, por favor, a não ser, né, quem está com criança e prefere ficar, mas se você não está com uma criança, né, vem para frente. Eu vou tentar pedir, por favor, para que aqueles que me ouviram, só se vocês não conseguiram me ouvir. Mas obrigado a todos os queridos irmãos amados. Aleluia. Voltando então para aquilo que o Senhor decidiu. Você entendeu o grau de importância do que Deus quer fazer com cada um de nós? Porque jamais, eu nunca vi na Renascer, nós darmos como encerrada uma campanha e estarmos iniciando. Isso veio do trono de Deus como revelação, que a igreja, obrigado Miguelzinho, que a igreja, ela precisa receber o impacto de uma renovação. Antes de você entrar aqui, como eu estava perguntando, quem nessa semana, no dia de hoje, reconheceu e até manifestou isso, e de repente até transformou em oração, dizendo, eu preciso de uma renovação de força. Quem se lembra de que nessa semana, no dia de hoje, nas tuas orações, passou isso como necessidade no teu coração? Eu levanto as minhas duas mãos, amém? E sei que Deus, Ele está provendo e trazendo isso para nós. Raciocina comigo. O texto que nós lemos de Isaías, capítulo 40, os 3 versículos que nós lemos, nós vemos o paralelo, a analogia que o profeta traz como revelação de Deus, de águia que é renovada. Amém? Nós tivemos o ano apostólico de Isaías, onde uma grande revelação, ouvindo uma ministração da Bispa Sônia, eu fui muito impactado, porque eu não conhecia essa verdade, né, sobre o mundo que Deus criou, os animais e as águias, de como que elas se renovam. Agora, o versículo anterior a esse, o 28 que nós lemos, ele faz o seguinte, o profeta, em nome de Deus, por que perguntas, olha só, o meu caminho, por que dizes, o meu caminho está encoberto ao nosso Deus? Aí vem a revelação, dizendo, acaso você não sabe que o Deus que criou o céu e a terra, Ele conhece todas as estrelas que Ele criou, e Ele chama cada uma pelo seu nome. Eu quero dar início a essa ministração que é curta, mas que eu quero que você entenda a essência do poder do Espírito Santo de Deus e que não seja simplesmente uma ministração, uma palestra, Não, nós estamos falando de poder de Deus. E você pode sair daqui hoje sabendo que Deus está comprometido com a sua palavra. O que Ele deseja? Que nós estejamos comprometidos também. E eu faço isso como? Eu faço isso pela fé, pelo exercício da minha fé, de que se Deus está falando, eu quero ter ouvidos para ouvir. Eu não vou ter o meu coração cético, o meu coração, com as coisas todas que eu já enfrentei nesse ano, ou que eu já enfrentei na minha vida, o meu coração é cético. Você se lembra que Jesus, nos milagres que Ele fazia, não foram poucas as vezes que o Senhor Jesus, Ele perguntava, o que você quer que eu faça? Ele está vendo que o cara é paralítico, que o cara é cego,
que o cara tinha tal necessidade. Por que ele perguntava? Porque cada um deles precisava cair em si e dizer: eu preciso da cura dos meus olhos, eu preciso de voltar a andar, ou andar pela primeira vez. Sabe por quê? Porque não fica vago, não fica uma coisa etérea, mas nós precisamos, eu continuo a afirmar, na palavra de Deus está escrito, precisamos crer que Ele é Deus, mas que também Ele é galardoador daqueles que o buscam. Sabe o que significa isso? Significa, quantos de nós creem que Deus existe? Todos nós. Agora, além de crer que Ele existe, Ele é galardoador. Galardoador. Ele tem o prêmio para aqueles que o buscam. Então, a minha oração, ela não pode ser genérica. A minha oração é dizendo: Senhor, eu creio que o Senhor está vivo, que o Senhor venceu a morte, que o Senhor ressuscitou, que o Senhor disse que quando tiver 2 ou 3 reunidos no teu nome, o Senhor lá estaria. Eu creio que o Senhor deixou muito claro para todos nós de que o Senhor tem poder para realizar todas as coisas, mas o Senhor precisa do exercício da minha fé. Em outros momentos, Jesus perguntava, e Jesus está perguntando para você, cabe a você responder: você crê que eu posso curar você? Por que Jesus perguntava: você crê? Porque nós precisamos ser participantes dos milagres que Deus tem para realizar na nossa vida, somente com o ato de crer, com o ato de colocarmos e sujeitarmos o nosso coração para esse que é galardoador daqueles que o buscam, para aquele que tem poder para responder. A minha oração, ela não pode ser vacilante. A fé foi traduzida como, em Hebreus, pelo autor, como definição: a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Opa, certeza e convicção. Quando nós oramos a Deus, nós estamos apresentando para Ele essa certeza, essa convicção. Só que para que isso aconteça verdadeiramente, eu preciso ser renovado nas minhas forças. Eu preciso entender que nós estamos vivendo dias de muita pressão, dias com excesso de responsabilidade. Eu estava conversando eu fiz uma cirurgia, tem uma mancha roxa aqui no meu rosto, mas é por causa de uma cirurgia na boca que eu fiz de surpresa. Eu queria estar aqui na quinta-feira, mas ele falou: daqui você não sai, daqui ninguém te tira, estou te botando na faca agora, né? E não tinha alternativa, então eu fui sair quase 10 horas da noite, né? E eu estava conversando com ele, e eu estava dizendo para ele: a vida não está acontecendo num ritmo tal em que, quem é da era do videocassete, a fita de videocassete, você saía para alugar filmes em lojas. Quem? Pode denunciar, fala a verdade, é isso aí. Agora, sabe o que é muito legal? É que você também está ficando mais velho. Não é só, né, E eu falei para ele: você lembra quando você tinha que devolver a fita, você tinha que rebobinar a fita, não é? Aí você começava a rebobinar, fazia vão, e quando chegava, né, do meio para o final, fazia até barulho. Você lembra disso? Alguém lembra disso? Eu ficava impressionado. Agora eu fico impressionado com a vida. Porque o mundo, a vida, o tempo está assim, está acelerado. Ele falou: é verdade. Diante disso, o que eu tenho que olhar, o que eu tenho que enxergar? Que eu não posso entrar nesse ritmo e nessa adrenalina, nessas batalhas silenciosas, nesse cansaço físico, aonde eu exporto o cansaço, a estafa, para a minha mente, para as minhas emoções, para os meus sentimentos.
e até mesmo para o meu espírito. Eu preciso entender que tem um conflito da carne contra o espírito contra a carne. E sabe quem vai prevalecer? Vai prevalecer a carne se eu alimentar mais a carne e não alimentar o espírito. Vai ser o espírito se eu alimentar mais o espírito e não a carne. Quando eu enxergo que tem no Senhor, e Senhor não é genérico não, eu preciso ser renovado nas minhas forças. Eu estou te respondendo, se o Senhor perguntou, o que queres que eu te faça? Eu preciso ser renovado na minha força, pelo Senhor, mas renovado no meu corpo, aleluia, mas também na minha alma e no meu espírito. Isso vai mudar a história, vai mudar o resultado final, em nome de Jesus, aleluia. Aparentemente, uma folga, umas férias, uma viagem, podem trazer a recuperação para o meu corpo, descanso para o meu corpo. Você pode ficar sem trabalhar nesse período em que você está, mas se a tua alma está em guerra, se os teus sentimentos estão em guerra, se você está vivendo de aflições e você não consegue trazer esse descanso, Deus está falando para você. Quando acontece isso com a águia envelhece, qualquer um de nós estamos no processo de envelhecimento, mas a águia, quando reconhece que esse envelhecimento, a imagem que você tem da águia é a imagem que eu tenho. Ela, nos Estados Unidos, né, aquelas águias, elas dão demonstração de tanta autoconfiança, de saber quem elas são. Elas enfrentam, né, e transformam tudo em presa. Elas transformam tudo em presa. Quando tem, eu esqueci, é uma outra ave que é meio parasita, que sobe em cima dela. Ela tem um recurso, ela tem uma capacidade, um alcance, a águia, muito maior do que essa ave que tenta, né, se colocar nessa posição, consumindo ela. E ela vai para um voo que esse outro animal, esse pássaro, ele acaba não tendo fôlego nas alturas que chega a águia. Eu quero liberar o poder dessa palavra sobre a tua vida. Você que achou que não tinha mais como renovar, que o tempo passou, que isso, que aquilo, vai começar tudo de novo, em nome de Jesus. E o Senhor quer te trazer o maior voo de todos que você já fez. E nesse voo, o maior de todos eles, e sabe por que ela faz esse voo com essa distância, com essa altitude? Porque esse lugar que ela vai, só ela consegue chegar. Então, na hora de ver renovada a sua vida, ela não está exposta a ataque de qualquer predador que poderia destruir ela. E o que acontece? Acontece que ela faz o esforço, mas ela fere, ela afia o bico dela na pedra, nesse lugar alto. Querido, em nome de Jesus, você vai receber uma capacidade de guerrear, uma capacidade, aleluia, de ver Deus agir na tua vida, e você vai ter, aplica isso em todas as áreas da tua vida, aleluia. Aonde você estava meio vacilona, aonde você estava, poxa, eu não sou mais a mesma pessoa para enfrentar guerras ainda dessa forma, na família, no trabalho, na vida financeira, Deus vai te fazer mais forte, Deus vai te fazer mais capaz. Teu bico está sendo afiado, mas quando nós orávamos no momento do louvor, quando nós nos posicionarmos,
nos posicionávamos. Você precisa viver isso no ambiente do teu lar, no ambiente da tua casa. Você precisa achar o teu quarto de guerra. Você precisa quebrantar o teu coração e falar: eu não estou fazendo o que eu preciso, o que eu devo fazer para o meu Deus. E não mais com desmazelo, mas com o teu posicionamento forte. Eu quero estar na tua casa, eu quero me alimentar de ti, eu quero me alimentar da tua palavra, eu quero orar diariamente, aleluia. Eu nem vejo mais quem ouviu, quem não ouviu, quem participou da oração que eu envio para o grupo, mas eu busco muito ao Senhor, que o que o Senhor tem de palavra de revelação, para que a tua igreja seja abençoada, para que as vidas sejam restauradas. Então, a nossa postura de fazer esses voos altos, quem pisou no Santo do Santo, não pode em outro lugar viver. Não é isso que nós cantamos? Oh meu Deus, eu estou incendiado com esse louvor. Todo dia de manhã eu quero pedir esse louvor, eu quero louvar junto e eu quero entrar no Santo do Santo, afiar o bico, aleluia, as garras. Você já viu as garras de uma águia? Ela vai e pega animal que eu falo, cara, como é que uma avezinha, né, consegue? É que eu nunca vi uma águia pessoalmente, né? Daquela estrutura. É que as aves americanas, elas se alimentam muito bem, né? Deve ser alguma coisa difere elas, mas que capacidade de ter garras, querido, em nome de Jesus. Sabe quem teve uma capacidade enorme? Não é de ter garra, mas de ter a pegada, foi Jacó, que agarrou o anjo e não soltou, que lutou, aleluia, dizendo para o anjo: você não sai daqui enquanto não me abençoar. Você já fez isso com a presença de Deus? Senhor, eu não saio daqui enquanto o Senhor não me visitar, não falar, não fazer explodir o meu coração da tua presença, onde as minhas garras, o meu bico vai estar. E quando chega a hora das penas, porque o voo precisa das penas, ela arranca com o bico dela, já afiado, todas as penas dela. Ela fica crua, crua, crua. Só que nascem, aleluia, as penas. E ela volta a ser quem ela era, ou até mais do que ela era, porque ela tem muito mais experiência de caça, de ser uma predadora, enfim, um predador, e conseguir fazer que o bom êxito aconteça. Você vai conseguir fazer com que o bom êxito aconteça. Não abra mão, não solte, não despreze aquilo que Deus já te deu, em nome de Jesus, com essa renovação de força. Amém, queridos? Eu quero traduzir para você, para nós encerrarmos, em nome de Jesus, que a Bíblia nos mostra que existem princípios espirituais que nos levam a essa renovação sobrenatural. Em 2 Coríntios 4, 16 a 18, foi escrito pelo apóstolo Paulo: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o homem exterior se desgaste, o nosso homem interior se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para aquelas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Posso fazer um convite para você? Fica de pé, em nome de Jesus. Se você reconhece que você precisa viver essa renovação de forças, com muito amor eu te convido, sai do teu lugar, vem aqui à frente. Eu quero dizer para vocês, todas as pessoas, que eu pude ungir
na hora que nós estávamos sendo ministrados na oferta, e o óleo da unção repousou sobre o teu fronte, repousou sobre as tuas mãos, existe uma unção diferenciada. Pessoas que vão fazer encontros, que vão fazer reuniões, até mesmo de colocação, de emprego, disso e daquilo. Eu quero te dizer, existe uma unção diferenciada. Quando você cumprimentar um cliente, quando existe uma unção diferenciada. E por que eu estou trazendo esse assunto de novo para você? Porque Deus tem um óleo da unção que vai ser derramado sobre a tua vida agora, aonde não tem mais espaço. A pergunta do Senhor foi: o que queres que eu te faça? E a segunda pergunta foi: você crê que eu possa trazer, que eu posso trazer essa renovação para a tua vida? A tua vinda aqui revela que você crê. E eu quero te dizer, recebe essa recompensa, recebe esse galardão, recebe em nome de Jesus essa capacidade de ter as penas que vão fazer o teu voo ser um voo muito mais alto, de receber a capacidade até mesmo de se sujeitar a ter dor para afiar a tua capacidade de guerra, mas Deus vai honrar, e essa capacidade não vai expor a risco a tua vida. A você ter, em nome de Jesus, as garras necessárias, e o Senhor te dará a vitória em nome de Jesus. Eu quero ungir, eu vou pedir ajuda, amém, dos pastores, porque além de ungir o teu fronte, eu quero colocar o óleo da unção nos teus pés. Não precisa se preocupar em tirar o teu sapato. Eu vou colocar, porque isso é uma consagração simbólica. Mas Deus está comprometido com a transformação dessas situações que eu descrevi para você. Eu quero te dizer que, com o privilégio de ser pastor da tua vida, de ser anjo da igreja, eu estou comprometido com a tua vida, e nós vamos ver viradas radicais acontecerem em nome de Jesus. Não só a minha disposição, mas o meu compromisso de orar por você. Com os meus olhos eu vou poder enxergar que Deus começou a fazer uma obra de renovação que não vai ter fim. Você sabe o que é chocante? Os segredos espirituais que Deus quer nos dar. Eu preciso viver no descanso espiritual. Sabe o que é esse descanso? Esse descanso não é que eu vou deixar de ter guerra, mas que eu vou ter conhecimento mais profundo do que representa o esconderijo do Altíssimo. O Salmo 91 nos mostra esse esconderijo e nos mostra que não é algo estático, passivo. O Salmo e o esconderijo é algo muito ativo, é um espaço, esse esconderijo não geográfico, fica no local tal, mas é um espaço altamente espiritual, que não nos deixa ser enganados, porque o próprio Deus garantiu no Salmo 91 que seria um caminho. Então tenha a nossa ação, a nossa atitude, a nossa participação, mas é um caminho aonde eu não vou desequilibrar, porque Ele já deu ordem aos seus anjos para que nós não tenhamos esse risco de tropeçar na pedra, como está escrito. É um caminho de imunidade. Pisará o pé do leão e da serpente. Então não é para deixar de ter guerra, mas entender que o veneno não vai ter efeito contra a tua vida, e que a ferocidade de um leão não vai tragar
não vai engolir você, mas que você vai estar posicionado em nome de Jesus. O Senhor está renovando a tua força. Então você tem direito, acesso. Quem pisou no Santo do Santo, não existe outro lugar que possa ficar. Então é Deus que está dizendo para você: você tem essas garantias comigo. E você vai ter o descanso, em nome de Jesus, tendo a força renovada pelas promessas de Deus. Sabe o que diz em Josué? E Josué fala sobre Caleb, quando ele chega reivindicando. Você se lembra das palavras de Caleb? Está no capítulo 14, versículo 10 e 11. E agora, eis que o Senhor me conservou com vida, como prometeu. 45 anos se passaram desde que o Senhor falou essas palavras a Moisés, quando Israel ainda andava no deserto. E agora, eis que estou com 85 anos, mas estou tão forte, aleluia, hoje como no dia que Moisés me enviou. A força que eu tinha naquele dia, ainda tenho agora. Sabe o que é renovação de força? Sabe o que é ter, aleluia, as novas penas para o voo alto que você vai fazer? Sabe o que é ter garra? Sabe o que é ter bico em nome de Jesus para poder realizar essas coisas todas? Caleb, aleluia, é o exemplo, é a referência. E Deus está renovando as tuas forças, aleluia, pelo poder das promessas. A palavra dele não volta vazia, em nome de Jesus. E o terceiro princípio, recebendo a força de Deus que se manifesta na nossa fraqueza. O apóstolo Paulo, ele garantiu isso, ele falou, então ele me disse, se referindo a Jesus, falando com Paulo: a minha graça é o que te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo, porque por isso sinto prazer. Você pode repetir comigo? Levanta a tua mão e enumera. Por isso sinto prazer nas fraquezas, aleluia, nos insultos, Deus do céu, nas privações, nas perseguições e nas angústias. Você pode olhar para a tua mão? Desculpa a linguagem chula, mas faz assim para a tua mão. Quando você fazia isso quando você era criança? Quando você fazia? Em que momento? A minha neta, eu sou apaixonado por ela. E a mãe dava altas broncas quando ela esteve aqui a última vez e a penúltima, porque ela aprendeu. Ela não gostou do que você fez, não gostou do que você falou. Ela virava para o vovô e para qualquer pessoa, fazia assim. Eu falei, cara, isso é profundamente espiritual. E eu tentava, eu não podia corrigir a Gabriela, que era a mãe, né, para não desautorizar ela. Mas eu falava depois para a Manu: para o vovô você pode fazer, tá? Corrompendo a menina, meu Deus do céu. Mas que barulho é esse? Que sintoma é esse? O que é isso? É desprezo. Tipo, não estou nem aí. E você vai se levantar hoje e você vai dizer, seja pelos insultos, seja pela fraqueza, pelas privações, pelas perseguições, nas angústias, em qualquer uma dessas coisas. Quando sou fraco é que sou forte. Dani, chega só para a esquerda, um pouquinho só. É estratégico, porque eu quero que esse corte chegue
para que milhares de pessoas possam entender. É possível. Bispo, mas Paulo era um cara meio doido, né? Ele era um cara que ele era meio suicida. Não foi ele que falou: para mim viver é Cristo, morrer é lucro? Eu até fiz uma interpretação, vou pedir para a Giovana me ensaiar. A declaração de Paulo: para mim viver é Cristo, morrer é lucro. Eu falei para o pessoal de manhã, parece quem falando? Eles acertaram, falou um terrorista, né? Ele deve falar assim, morrer é lucro. Mas Paulo tinha certeza que ele podia sentir prazer em todas essas coisas, porque não tem uma que ele tenha passado que Deus não tenha renovado, honrado a vida dele. Então eu vou te dizer uma coisa: seja a provação, seja a fraqueza, seja o insulto, sejam as privações, sejam as perseguições, a angústia, qualquer uma dessas coisas, elas são testemunhos na tua vida, elas não são para te destruir. Você vai se levantar, você vai fazer esse voo alto, você vai entrar no Santo do Santo, vai habitar no Santo do Santo. Isso não é palavra de torcida do Bispo Abud, não é palavras, nossa, que bonitinho, até senti um pouquinho. Não, é poder de Deus na tua vida. É a unção apostólica da igreja que guerreia, não só contra os dominadores, mas contra principados e potestades. E se o inimigo tentou destruir a tua família, a tua empresa, a tua vida financeira, ou qualquer outra coisa, ou o teu chamado, Deus está dizendo para você: está caindo por terra, em nome de Jesus. Tiveram muitas situações em que eu me decepcionei com a postura de pessoas, ou com a atitude, ou com a resposta, ou com a frieza, na hora que eu estou vendo o Espírito Santo de Deus querer ferver, querer encher. Mas em nenhuma dessas vezes Deus me permitiu desistir e dizer: quer saber? Que as pessoas se entendam, que as pessoas se virem com Deus. Não, eu vou pagar o preço, eu vou andar, e seja em qualquer uma dessas situações. Eu creio que esse é um ditado não popular, mas é algo que pode ser trazido da palavra de Deus. No reino de Deus, uma andorinha só vai fazer verão. Na tua família, uma andorinha só vai fazer verão. Na tua empresa, na tua vida profissional, na tua vida, vai fazer verão. Deus quer apenas que a gente responda: eu creio que tu podes agir, eu creio que tu podes curar. Deus quer uma coisa só da gente: pisa no Santo do Santo e não abre mão desse lugar. Viva o esconderijo, conforme ele falou. Levante suas mãos em nome de Jesus. Eu queria o óleo da unção, pedir, pastor Carmelito, vai ungir as pessoas também no fronte e nas mãos. Eu vou ungir nos pés. Eu tenho dificuldade por causa de uma situação óssea de me ajoelhar. Eu vou me agachar e eu vou colocar o óleo da unção nos teus pés. Senhor, nós não estamos fazendo isso por fazer, nós estamos fazendo só simbolicamente. Senhor, eu me comprometo como teu filho, como teu servo. Eu quero ver, Senhor, o teu povo renovado. Eu quero ver, Senhor, o teu povo, Senhor Jesus, reconhecendo que o tempo não passou, como Caleb reconheceu, falou: chegou a hora, então eu quero, eu preciso, eu quero viver esse renovo. Chegou o tempo da promessa, e
não será outro. Eu vou subir e Hebrom será tomada em nome de Jesus. Você tem uma Hebrom que foi pelo Senhor. Ela foi escolhida para você. Deus está trazendo o resgate, está trazendo a memória, aleluia, para você, de palavras que você recebeu. Ora, chore, cantaiere, ricantaialara, xiriere. Vem, Santo Espírito de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Enquanto você vai ungir, eu vou pedir para alguém me acompanhar. Pastora Socorro, aleluia, em nome de Jesus, deixa eu ungir, aleluia, Senhor, que o maior de todos os voos, Senhor, aconteça, Senhor, na vida dos teus filhos, Senhor. Não vai faltar coisa pequena nem grande, mas o Senhor escolheu esse tempo para essa renovação, meu Deus, em nome de Jesus. Vem, Espírito Santo de Deus, aleluia, aleluia, pode, aleluia, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor, uma nova base, meu Deus, uma nova base, aleluia, em nome de Jesus, uma nova capacidade, aleluia, de um voo, aleluia, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia. Ora, xere, cantaialara, aleluia. Invoca o nome do Senhor. Você vai sentir tanto a presença de Deus, você vai sentir tanto o poder de Deus, e é o Senhor te anunciando, é o Senhor te dizendo: essa guerra não é tua, essa guerra é minha. Eu vou te dar vitória, eu vou fazer você alçar esse voo, aleluia. E Deus agindo, ninguém poderá impedir, em nome de Jesus. Gente, vamos louvar. Deus, poderoso, grande Rei, minha vida está em tua. Desculpa, não é isso. O que o Senhor está nos proporcionando no ambiente espiritual, Deus está nos dando, aleluia, uma capacidade de guerra e de vitória. Esse renovo vai se manifestar através do bico, das garras, vai se manifestar através de um voo que nós não tínhamos antes. Então é a igreja que vai ter a vitória, a igreja representada por cada um de nós. Aquele louvor, Miguel, que a igreja que nem os... amém, em nome de Jesus. Eu estou de pé, vocês estão de pé? Estão levantando o voo em nome de Jesus, todos nós. Então você vai louvar junto com a unção que o Senhor está derramando. E eu quero te dizer, aleluia, amanhã mesmo nós teremos testemunhos dessa renovação. Você não vai dormir mais as mesmas noites que você estava dormindo ou tentando dormir. Deus está sacudindo, Deus está fazendo a obra, que ela será cada dia maior na tua vida, em nome de Jesus, aleluia. Eu já ungi, aleluia, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Não caminhamos pelo que vemos,
nos move, é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Pressionados, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados, estamos de pé. Seguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, estamos de pé. Caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós temos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu, a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Levante suas mãos. Que esse som, essa trilha sonora seja a nossa trilha sonora pelas próximas 7 semanas. Renovada a tua força. Vai, homem valente. Renovada a tua fé. Tudo será renovado nas nossas vidas. Amém? Que o amor de Deus, a graça salvadora de Jesus Cristo, a comunhão com o Espírito Santo de Deus, esteja sobre a tua vida hoje e para sempre. Como servo do Senhor, eu te abençoo. Vá em paz. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Eu amo a tua vida em nome de Jesus. Amém? Qualquer coisa, não chore por mim, liga para mim. Amém?